Como o pastor disse, foi no hospital, eles fizeram vários exames, suspeito de trombose, porque eu passei uma noite no avião vindo para cá. Graças a Deus não foi isso, mas eu deveria ter batido alguma coisa. E eu não me lembro nada, mas ainda está doendo, então é melhor eu ficar sentado. E também, desde que eu já sou meio preguiçoso, então é melhor de me sentar. Também, o pastor concordou comigo que ensinar assentado é muito mais bíblico fazer isso, porque Jesus se assentou antes de entregar o sermão na monte. Então, também eu vou dizer que é muito mais bíblico o professor usar barba, porque todos os grandes profetas, inclusive Elias, que era careca. Então eu estou realmente tentando me conformar biblicamente. Só até agora eu não mandei um urso para matar ninguém. Eu tenho uma história sobre urso que eu posso contar, mas onde eu moro agora, eu morei aqui no Brasil 10 anos, então 5 anos no Rio e 5 aqui em São Paulo. É por isso que meu português é tão ruim, porque é uma mistura de carioca e paulistana, e eu não sei o que é certo, mas a gente mudou aos Estados Unidos por motivos de umas questões de saúde, mas sempre estou voltando para cá todos os anos, lecionando teologia e passando tempo com nossos amigos brasileiros. E na verdade nós somos adotados por umas famílias aqui no Brasil. Realmente, se eu pudesse ficar, eu ficaria. Agora, já que nasceu a netinha, a primeira neto da gente aqui em São Paulo, dificilmente nós vamos poder ficar muito longe. Aí eu recebi uma mensagem da Carrie ontem. A netinha foi para casa ontem, depois, porque ela nasceu um pouco cedo, tive um problema de pulmões. Aí, no WhatsApp, a filha me enviou uma mensagem. Ela disse que, puxa vida, essa criança agora, estou com a fralda suja maior que eu vi na minha vida. Aí eu respondi, agora você sabe, eu fico muito satisfeito com isso, porque você está agora passando por tudo que você fez que a gente passasse no passado. Aí, mas é uma alegria, né, ver os filhos agora fiéis no Senhor e também começando a criar suas próprias famílias. É que essa nossa esperança é que nós possamos deixar uma herança para nossos filhos e que a graça, a bênção do Senhor se manifesta nas vidas. Agora, o pastor pediu que eu falasse sobre a questão de apologética, e é um assunto que eu tenho trabalhado muitos anos. Eu fui convertido 1 ano antes de começar na faculdade. Aí eu fui na faculdade e eu comecei estudando engenharia. Eu fiz cálculos
química, física, umas disciplinas. E também teve que fazer umas matérias em outras áreas, então eu escolhi filosofia. E pelas notas que eu tirei, ficou muito óbvio que não era para eu ser engenheiro, mas filósofo. Aí, durante aquele ano de fazer filosofia, comecei a sentir Deus tocando no meu coração e me chamando para o ministério. Que eu achava na época seria pastor. Eu não conhecia quase nada sobre os vários ministérios que existiam, mas eu comecei a me preparar, então eu mudei meu campo de estudo. Aí eu estava pensando, porque lá o sistema é um pouquinho diferente. Lá a gente faz bacharel primeiro, qualquer assunto, na verdade, e depois o seminário. Então eu resolvi me preparar para ir no seminário depois de sair da faculdade. E pensando em qual curso seria bom para eu preparar, na verdade eu decidi fazer 2 cursos de uma vez. Eu fiz História, Psicologia. Psicologia eu achei que me ajudaria a se relacionar com as pessoas, entender os problemas. História, eu percebi que para entender a teologia e a igreja, e inclusive a cultura contemporânea, que seria interessante ter um bom conhecimento da história. Ainda muito jovem, era uma ideia, não sabia muitos dos detalhes como eu estudaria, mas olhando para trás, eu percebi depois como o estudo da cultura do nosso mundo é importante. E o pastor, mas não apenas o pastor, o cristão que quer evangelizar, que quer alcançar seu mundo, ele precisa de entender um conhecimento muito bom do contexto onde ele quer trabalhar. Agora, eu tenho, durante os anos, estudado várias outras questões de missiologia, né, a ciência de missões, e eu tenho também ensinado missionários. O maior choque para mim aconteceu quando, depois eu completei meu 3º ano de faculdade, eu tive a oportunidade de passar uns 3 meses na Índia, no país de Índia, trabalhando com alguns missionários lá. E essa experiência de entrar numa cultura completamente diferente, estranha, abriu meus olhos ao fato de que, primeiro, é possível sobreviver
num contexto completamente alheio. Mas, além disto, a necessidade de entender as pessoas, de ter uma visão vamos dizer, da vida das pessoas a partir da perspectiva delas. Para entender. Num sentido, isto foi o que Jesus fez para Deus poder se relacionar com a gente e comunicar com a gente. O próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, entrou em nossa cultura. Na encarnação, ele se tornou homem e fazia parte da nossa realidade para se comunicar e para ter intimidade conosco e para que possa existir um conhecimento de verdade entre nós e Deus. De uma maneira semelhante, nós temos que ter uma postura de encarnação, ou seja, de entrar na realidade das outras pessoas para poder comunicar de uma forma que elas possam realmente entender e também para que a gente possa amar as pessoas. Uma maneira de demonstrar nosso amor é de entrar na realidade delas. Agora, isso significa a necessidade, muitas vezes, de colocar ao lado nossos desejos e mudar as prioridades para poder, vamos dizer, gastar o tempo, os recursos necessários para fazer isto, porque nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Aí eu estudando história, comecei a entender muito mais sobre a nossa cultura e que o cristão ele tem que estudar a sua realidade. E os missionários na missiologia chamam isso de contextualização, né? Nos colocar no contexto. É uma coisa mais óbvia, se você for para outro país, você vai ter que aprender a idioma que é falada lá. Aí, como eu, durante mais de 30 anos, agora eu estudo português, ainda sou um amador, mas, por outro lado, é absolutamente necessário, né? Falar a idioma, não apenas... Porque eu tenho um amigo da Inglaterra que também trabalhava aqui no Brasil. A gente passou bastante tempo e nós dois, né, falamos inglês, só que a nossa cultura, as culturas são bem diferentes. E podemos perceber a mesma coisa num país do tamanho do Brasil. Várias regiões têm culturas distintas. E Deus se adaptou à nossa realidade para poder comunicar com a gente. E cabe a nós também adaptar a realidade das pessoas carentes que estão precisando de Jesus.
Então, isto é um lado da tarefa. Apologética significa a defesa da fé. Vem de uma palavra no grego que descreve o que o advogado faz em prol do seu cliente diante do tribunal. Ele apresenta argumentos para defender o cliente contra as acusações do procurador. Agora, é isso que nós fazemos na apologética. A apologética é uma disciplina necessária, porque não existe controvérsia entre nós sobre a necessidade de estudar a Bíblia, de entender a palavra de Deus, de pesquisar profundamente na Bíblia. A gente fala sobre exegese. Exegese significa ir no texto e tirar do texto o seu significado, como foi escrito e intencionado pelo autor. Por outro lado, exegese da cultura quer dizer ir na cultura e entender como ela é, para que nós possamos levar essa mensagem para o povo de uma forma que as pessoas consigam entender. Agora, Pedro, nos seus epístolos, ele tratava o problema de perseguição e sofrimento do cristão. Mas uma coisa interessante que ele colocou no meio de tudo isso era que todos nós devemos sempre devemos estar prontos para responder quando alguém pergunta a razão da nossa fé. Eu posso imaginar naquele contexto os crentes sofrendo perseguição do Estado, perseguição das pessoas, e alguém perguntando: vocês estão bem sofridos e essa perseguição, vocês ainda continuam acreditando neste Deus, neste Jesus? Por quê? Por que não abandone isto e para com este sofrimento? Porque naquela época mudar de religião era uma coisa simples. A gente fazia isso, inclusive muitas vezes as pessoas estavam trocando de deuses ou até seguindo vários deuses. A religião para eles era religião pelo quilo. Você vai no buffet, escolhe um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Além disso, teve que prestar culto ao imperador, e agora tudo certinho. Mas os cristãos recusaram se ajoelhar diante do imperador. Então, por isso, isto foi o crime principal. Então, com essa questão tão pertinente, por que vocês não simplesmente param com isso, abandonem esse Deus que está só trazendo sofrimento, dificuldade? E Pedro diz: não, quando chegar as pessoas até você com essa pergunta, você tem que ter uma resposta. Sempre seja preparado para responder a razão da sua fé. E apologética é isto. Apologética, na verdade, é uma coisa natural. Quando você compartilhar sua fé com alguém, fala de Jesus, o não cristão, ele vai reagir. E são várias reações possíveis.
As pesquisas mostram que, tipicamente, uma pessoa precisa ser evangelizada até 7 vezes antes de se converter. Isso é muito comum. Antes de se converter, tem que ouvir o Evangelho várias vezes. E, inclusive, o que é mais eficaz no evangelismo é a amizade com o cristão. Um relacionamento contínuo com o cristão. Aí, ao falar com uma pessoa sobre Jesus, ele vai reagir. E, tipicamente, a reação será ou isso é bobagem, não vou ouvir isto mais, isso é estupidez. Não faz sentido. Só que a pessoa que fala isto, muitas vezes ainda está pensando e está curioso. Aí fala de novo, não faz sentido, mas seria interessante saber um pouquinho mais. E aos poucos o interesse começa a crescer, mas na mente da pessoa vão surgir umas dúvidas sobre quem é Jesus, por que eu devo acreditar em Jesus? Você diz que Jesus, ele morreu na cruz pelos meus pecados, mas como é que isso é possível? Você disse que ele se ressuscitou, é mesmo? Eu tenho ouvido falar disto, mas isso é uma coisa... Bom, as pessoas não voltam da morte, então qual é a prova, a evidência de que isso aconteceu de verdade? Uma outra pessoa vai dizer, ok, eu entendo essa mensagem, mas eu tenho muita dificuldade com esta ideia de um Deus. E são muitas religiões e muitos deuses, porque este Deus que você acredita é o Deus verdadeiro. Então entra a apologética. A apologética acontece quando o cristão responde às dúvidas levantadas pela pessoa que está querendo saber mais sobre o Evangelho. Quando você fala de Jesus, Paulo nos dá o maior exemplo de apologética no livro de Atos, capítulo 17. Na verdade, é um seminário sobre apologética que ele fez. E quando ele pregava aquele sermão em Atenas, ele sabia que ele iria falando aos filósofos, os professores daquela época, e ele já tinha estudado a filosofia deles, então ele sabia de alguma coisa sobre seu contexto. Aí então ele começou respondendo no sermão as crenças deles de antemão, fazendo uma comparação entre a filosofia deles e a mensagem de Jesus. Isto levantou muitas dúvidas, questões, e alguns deles disseram que gostariam de continuar a conversa para aprender mais. Alguns simplesmente deram risadas e terminaram, e alguns outros aceitaram a mensagem. Imagino também que depois, entre aqueles que quiseram ouvir mais, que alguns deles também acabaram sendo convertidos depois. Mas a coisa interessante é que ele começou mostrando que ele entendeu
eu vou agora usar a palavra cosmovisão, né? Cosmovisão significa a maneira de entender o seu mundo. E o que é interessante neste sermão é que Paulo começou e deu uma resposta, inclusive uma refutação de pelo menos 20 ideias da cosmovisão grega dos filósofos. E apresentou o Evangelho como a alternativa para corrigir os erros deles. Aí nós podemos falar sobre os detalhes, mas eu gostaria primeiro de responder à questão, talvez nos ajude a entender como fazer uma apologética, porque muitas vezes o problema é, para nós, a gente fala de Jesus, agora a pessoa levanta umas dúvidas, e muitas vezes uma dúvida sobre alguma coisa que nós não conhecemos, nós não temos como, não sabemos a resposta, não temos como responder. E a questão é como é que eu vou responder agora? E primeiro, a primeira coisa é que nós não devemos perder a coragem de falar. Nós devemos confiar em Deus, que mesmo nós não conhecendo como responder, que existem as respostas. E que este trabalho de evangelismo e de apologética, ninguém vai ser convertido por causa de um argumento esperto que você compartilha com alguém. A pessoa vai ser convertida por causa do Espírito Santo agindo na sua vida. Mas a apologética é uma ferramenta que o Espírito Santo usa para facilitar este processo. Porque a conversão significa a mudança de cosmovisão, ou seja, a pessoa vai abandonar sua cosmovisão e aceitar a da Bíblia. Que é uma mudança radical. Você não tem que saber todas as respostas para evangelizar. Primeiro, são algumas questões comuns entre todos os não cristãos que nós podemos lidar com essas questões. Mas segundo, existem muitas fontes boas, livros e informações onde nós podemos pesquisar e encontrar as respostas, caso que fosse levantada uma dúvida que não sabemos responder. Então, essa é a primeira coisa. Eu quero admoestar a todos vocês nunca perder a coragem de falar, achando, mas ele vai me fazer, todo mundo vai ver a minha resposta, achar que sou burro, alguma coisa dessa. Não se preocupe com isso. Dá para encontrar as respostas. E a resposta muitas vezes seria, eu não sei exatamente, mas eu vou pesquisar isso e quando eu volto, então a gente pode continuar a discussão. Mas a outra questão de apologética é que o que nós queremos fazer é mostrar ao não cristão que o que ele acredita
a fé dele, aquilo no qual ele confia, não é adequado, não é suficiente. Na verdade, não faz sentido. Então nós queremos, para usar uma palavra que vem da filosofia, nós queremos desconstruir, ou seja, tirar a fundação, o alicerce das crenças da cosmovisão do não cristão, para que ele enfrente o desespero que é o resultado natural da negação de Jesus, da rejeição de Cristo. O diabo, Paulo diz em 2 Timóteo 2, o diabo não é simplesmente que as pessoas acreditam numa outra Deus, mas eles estão na armadilha do diabo. O diabo levou as pessoas cativas para fazer a vontade dele. E nós temos que tirar a cortina para mostrar o que está nos bastidores. Para mostrar ao não cristão a futilidade da sua maneira de pensar. Agora, vamos falar então mais especificamente sobre alguns exemplos. Muito fortemente no coração das pessoas existe a ideia de justiça. A ideia de que as pessoas devem ser tratadas com justiça, de uma maneira justa. O que é justiça? Uma maneira de pensar nisso é que a justiça significa que as pessoas recebem o que merecem. Uma outra maneira de pensar em justiça é que nós todos temos obrigações às outras pessoas, deveres que nós devemos cumprir. E cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações às outras pessoas, isto é, tratar as pessoas de uma maneira justa. Por exemplo, eu vou na praça e eu vou tirar uma maçã de uma barraca que está na praça. Quando eu tiro, quando eu pego a maçã, então eu tenho uma obrigação. E a obrigação é um dever, é dar o dinheiro, o custo da maçã ao dono da barraca. É uma obrigação. E se eu levar a maçã embora sem deixar o dinheiro com ele, eu não estou agindo de uma forma justa. Então é uma questão de cumprir uma obrigação simples, Aí nós podemos aplicar este conceito em muitos contextos, A justiça, num sentido, significa o ladrão, para ele receber justiça, ele tem que sofrer o castigo do seu crime. Porque ele tem uma dívida à sociedade que ele tem que pagar por causa
do crime dele. Todos nós, como pais, conhecemos esta ideia de justiça, porque os filhos, não é justo, você deu isso para... muitas vezes que a criança, né, o filho mais velho, tem privilégios que o mais jovem ainda não tem. E o mais jovem reclama, mas não é justo, ela pode fazer isso, mas eu não posso. Então, essa ideia de justiça é muito firme, muito forte no coração das pessoas desde a infância. Mas a pergunta que nós temos que levantar é: qual é a base disto? De onde vem essa ideia de justiça? E por que devemos prestar atenção a isto? Então, todo mundo acha que é assim, mas poucas pessoas pensam por quê. É simplesmente um pressuposto, obviamente, né? Mas vamos colocar isso no contexto da cosmovisão do não cristão. Aí, quando você falar com uma pessoa que não é cristã, você fala de Jesus. Então ele diz: bom, eu não entendo essa questão da ressurreição. Quais são as evidências? E você talvez já lê alguma coisa sobre isso, então pode responder. Mas, outro caso, você pode dizer: eu não sei exatamente, mas eu vou pesquisar. Mas, enquanto estou fazendo isso, eu tenho umas perguntas para você. E uma que pode ser levantada é essa questão de justiça. Você acha que é justo roubar o dinheiro de uma pessoa? Hoje em dia tem esse fenômeno de sequestro relâmpago, né? Que vamos pegar uma pessoa, vamos até várias caixas eletrônicas para tirar dinheiro da pessoa e deixar a pessoa na rua. Será que é justo fazer isso com alguém? Não, obviamente não é justo, não. Mas por quê? Porque não é certo fazer isso. Roubar não é certo. Mas por que não é certo? Quem diz? De onde você tem essa regra que não é certo? Não, mas todo mundo sabe. Bom, olha só. Vamos analisar isso um pouquinho. Você acredita em Deus? Não sei. Tenho dúvidas sobre isto. Vamos então supor que não existe Deus, mas que o ser humano, como os professores na faculdade disse, ele é um animal que é o produto de evolução de um antepassado comum com os macacos. E que, na verdade, a vida se originou numa, eles chamam de uma sopa primeval, uma reação química que aconteceu por acaso. E o processo de evolução, isto não foi dirigido, o ser humano não foi desenhado, mas ele é um produto de forças impessoais e de mutações que aconteceram por acaso. Aí então tem todo esse processo natural, mas não tem nada espiritual atrás disso. Não é isso que você aprendeu na escola, nas aulas de biologia, que o ser humano é isso? Sim. E você acha assim? Sim, eu acho que realmente é assim. Tudo bem. Então, isso significa que o ser humano, ele é
organismo biológico, ou seja, ele é uma coleção de moléculas e átomos, células, que, através de algum processo, se juntaram por acaso. E essa coleção de átomos, moléculas, matéria crua que, por acaso, se organizou e agora apareceu aqui na forma de uma pessoa, um ser humano, um dia este processo biológico de vida vai parar e o organismo vai voltar à poeira, vai ser desfeita e voltar até os pedacinhos. Agora, aqui há um cachorro. Aqui há uma lagartixa. Aqui há uma pedra. A pedra, a lagartixa, o cachorro também, eles são o resultado de um processo dirigido por nada, na verdade, acaso. A pedra, a lagartixa são também coleções de moléculas que se juntaram por acaso, por esse processo de evolução, para se tornarem o que eles são. Qual é a diferença, então, entre a pedra, a lagartixa, o cachorro e um ser humano? Você acha que essa pedra aqui tem direitos que merece justiça? Mas você acha que o homem, ele sim merece justiça. Mas por quê? Porque os dois são igualmente uma coleção de matéria crua que se juntou por acaso na sua forma presente, que vai desabar depois e vai ser dissolvido e espalhado. Qual é a base para dizer que simplesmente porque uma coleção à toa de moléculas pode falar e pensar, tem valor e merece justiça, e uma outra coleção igualmente feita por acaso não merece? Ai, ai, ai. É porque a matéria, o universo, sendo um organismo puramente físico, que existe porque ninguém sabe, mas não é o produto de nenhuma inteligência, que não foi desenhado, planejado por ninguém. Como é que uma entidade assim pode ter direitos e merecer justiça? E como é que uma realidade última, que é impessoal e nada mais que energia e matéria crua, como é que essa realidade pode dotar, colocar nas pessoas ou nas outras entidades que fazem parte dela direitos? Não sei. Então, já que o que você acredita não dá base para a justiça, por que eu não devo agora dar um tiro em você e tirar seu cartão, débito, para que eu possa roubar? Por que eu não devo matar seus filhos? Porque são coleções de moléculas inconvenientes que eu posso eliminar para que eu possa, pelo menos, me divertir durante o pouco tempo que eu tenho.
Não, mas isso não é correto. Não, mas por quê? Você não tem uma justificativa. É simplesmente porque você não gosta. Você não gosta da ideia de assassino, de roubar. Isso significa é errado. Você também não gosta de brócolis. Isso significa que é errado comer brócolis? Então, assim que a gente vai desconstruir o pensamento do não cristão e mostrar que, a partir da cosmovisão dele, eu posso fazer a mesma coisa com o Espiritismo ou outras religiões, mostrando, porque atrás de todas essas cosmovisões, a realidade final é uma realidade impessoal. Uma realidade bruta de energia ou matéria ou até espírito, mas um espírito que não pensa, que não raciocina, que não se sente nada, que não tem planos, que não tem inteligência, que não tem vontade. A religião oriental, por exemplo, de budismo, o hinduísmo. Ok. Deixa eu... Água, por favor. Como é que nosso tempo agora? Ok, tá. Então, e por enquanto, então, nós podemos deixar o coitado desesperado, mas depois, então, a gente vai dar uma resposta. Vamos dar uma esperança para ele. Então, vamos dar uma parada agora? Ok. E depois voltaremos para ver as respostas. E o pastor vai perguntar vai levantar umas questões para eu responder, mas... Ok. Então...